bom dia. Nesse jogo de amanhã, tem a questão do centenário do Atlético, da arena deles, de um gol de diferença. Como que vocês da comissão técnica trabalham a parte psicológica, seja dos jogadores, até da própria comissão, de todos esses fatores juntos ali para um jogo com um fator tão decisivo assim? Bom dia, Mel. Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite para quem está vendo nos outros horários aí. Isso aí a gente não controla, né? Isso aí, tudo que é externo, estamos muito focados naquilo que é o campo, naquilo que é o que a gente precisa fazer para vencer o jogo. Então, jogamos 2 jogos. Analisei com calma, especialmente o segundo tempo do jogo aqui no Germano. E tive uma impressão no momento do jogo ali de bastante inferioridade nossa, mas não foi isso que aconteceu. Foi mais o fim do jogo, assim, bastante bola parada. E aí o segundo gol dele sai assim, mas no final das contas um jogo que foi bem parelho. Assim. Um jogo para empate, eles nessa eficiência ali o Pablo entrou bem com 2 bolas decisivas ali, uma delas ele conseguiu fazer o gol. Mas nesses 2 jogos, nesses 4 tempos, bastante equilíbrio, um jogo que vai ser jogado dentro do campo e que, independente desses fatores relacionados ao Atlético, aquilo que cabe ao Operário a gente se preparou muito bem, né? A gente precisava dessa semana para conseguir construir essa preparação para o jogo em todas as dimensões aí que envolvem os aspectos competitivos. Então, aquilo que cabe a nós. Então, o que a gente quer ganhar, a gente quer ganhar de qualquer jeito, né? Então, não importa muito, mas se fosse para perder, como que a gente quer perder, né? Qual a imagem que a gente quer deixar? Então, é isso que é fundamental, a gente ir com esse espírito para se vencer o jogo, para fazer um grande jogo, independente das dificuldades que o Atlético venha nos colocar, mas que a gente possa ir para jogar uma final de campeonato, né? Para jogar uma final de campeonato, para jogar os 100 minutos que tiverem ali, 100 e tantos minutos, e disputar até o final em todas as bolas, para que a gente possa ser competente em aspectos táticos, técnicos, para que a gente consiga nos superar em aspectos físicos, mentais e emocionais. Então, uma noite especial nos dá a classificação, nos dá a vitória, seja ela como for, e nós confiamos que nós temos condições de ir para lá, mesmo com todo esse cenário, aquilo que cabe às 4 linhas e aos 100 e tantos minutos que se vão jogar. Eu confio muito que a gente vai estar muito bem preparado para executar. Bom dia, Manais. Bom dia, Dudu. Boa sorte amanhã. Esperamos voltar classificados lá de Curitiba. Você não tem o Jaci, né? Suspenso pelo 3º cartão amarelo. Claro que você não vai abrir para nós, né? Dar arma para o adversário. Mas o que você está planejando para esse jogo? Por exemplo, tirar um atacante e preencher um pouco mais o meio campo? O que você está prevendo para esse jogo de amanhã, em termos de formação do Operário para enfrentar o Atlético amanhã, por gentileza? Dudu, mais do que isso, como o jogo em todas não só os 2 tempos, mas o jogo é dividido por momentos, né? Acontece muita coisa no decorrer dos jogos, ainda mais contra um adversário forte como o Atlético. É um jogo que você não consegue controlar o tempo todo. Então, o jogo vai ter momentos que eles vão estar superiores, a gente vai estar superior em outros momentos, e o que a gente construiu são diversas estratégias, muito mais do que a formação de ter um meio-campista, a característica de e etc., mas aquilo que a equipe precisa fazer que a gente já fez e precisa fazer melhor e com mais eficiência, e aquilo principalmente, obviamente, que a gente quer evitar pela característica do jogo, aquilo que a gente prevê. Então, a velocidade da bola no campo lá é diferente. Então as estratégias para o começo, para o decorrer, então, inclusive, o time que vai iniciar e as substituições que a gente quer fazer, nós estamos pensando muito nisso também. Como o que o jogo vai pedir
e a gente ter no banco ali como, não necessariamente esse jogador tá mal, troca, mas aquilo que a equipe precisa estrategicamente fazer para tentar aproveitar mais essas possibilidades de nós sermos eficientes, né? Então, uma coisa que eu penso, Dudu, e aí é uma linha de raciocínio minha, assim, para ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Então, tentamos de algumas formas nesses 2 jogos, precisamos fazer alguma coisa diferente. Então, por mais que a gente tenha, o primeiro tempo foi muito bom, né, aqui, poderíamos ter virado o primeiro tempo aí com uma vantagem de 2 gols, talvez, criamos para isso e tal, mas o jogo às vezes é um lance. Então, empatou o tempo, mesmo a gente sendo superior. O jogo na Arena também, primeiro tempo equilibrado, segundo tempo a gente superior, terminou 0-0. Então, precisamos tentar, a última cartada, o último jogo. O último jogo. Então, para a gente ganhar mais 2 jogos, nós temos que encarar esse jogo como... Então, não posso guardar munição, temos que ir para jogar o jogo da vida. Então, e a gente quer muito vencer esse jogo. Não é só... Pode parecer às vezes que o torcedor, vocês, se tivesse, eu não sei como medir isso. A fome que a gente está para esse jogo é algo impressionante, né? Então, a semana é ótima, mas ela demora, né, para passar. Então, eu não vejo a hora, né? O que eu vejo assim, que jogos assim, eu gosto de jogos assim, independente do resultado, assim, o resultado a gente não controla, mas jogar um jogo assim é algo fantástico na nossa vida, na nossa carreira, assim. Então, ficar potencializando tudo que é problema é muito ruim, assim. Eu penso que a gente tem muito a ganhar com esse jogo, sabe? Então, estou na expectativa da gente fazer um grande jogo, principalmente a gente ser muito corajoso como o nosso time é. Então, é isso que a gente, mais do que a tática, mais do que as estruturas, mais do que a estratégia, mas o nosso coração ali, ser um coração que deseja demais estar nessa final. Professor, no jogo aqui a gente viu um jogo de xadrez, né? Foi assim e tem tudo para se repetir isso. Eu ouvi atentamente a entrevista do Cuca depois do jogo e ele elogiou muito a postura do Operário, né? E principalmente o fato de que mesmo quando o Atlético teve melhor no jogo no segundo tempo, eu disse, olha, a gente conseguiu chegar ao gol num erro de marcação do Operário. Isso provavelmente vai se repetir. Então, quando o pessoal tem levantado a bola, inclusive na capital, o Cuca tem segurado lá, tem dito, olha, não tem nada decidido, tem nada definido. Não, a vantagem é boa, jogar por empate dentro de casa, mas é um jogo que está em aberto. Eu acredito que uma das preocupações suas seja a ausência do Jaci nesse jogo, que é um jogador que foi muito importante aí nessa reta de chegada aí nos últimos jogos do Operário Ferroviário, que acertou o jogo aéreo defensivo do Operário Ferroviário, que é um jogador de uma marcação que, além de qualidade técnica, tem uma imposição física que é muito importante nesse tipo de jogo duelado, um jogo que certamente vai ser de briga por ocupação de espaço o tempo todo. Até que ponto isso prejudica o seu processo de distribuição tática do time, de ter que colocar uma peça que pode não ter um outro jogador exatamente com esse perfil tão alto, tão bom na bola aérea, tão forte na marcação impositiva. Em suma, eu não estou querendo dizer que há uma dependência do Jaci, mas realmente muda um pouco o perfil de jogo do Operário. Até que ponto isso atrapalha os seus planos? Ivan, o que eu penso, não só em relação à equipe, mas como tudo na vida, né? O cobertor curto. Então, a gente sempre ganha de um lado e perde de outro. Então, tudo. E em relação ao Jaci é a mesma coisa. A gente ganha de um lado e perde de outro. Então, se tá com... Então, por exemplo, quem tem mais minutagem nessas funções ali é Jaci, Índio e Diniz, né? O Neto também... o Cássio a gente já usou um pouco mais para trás ali. Então,
O jogo contra o Atlético lá na Arena, a gente começou com uma linha de 5 com o Índio marcando mais para trás, Jaci e Cássio. Depois a gente tinha treinado 2 situações e depois modificou e funcionou melhor. Então, o Cássio mais para trás, a gente perde em alguns aspectos e ganha em outros. O Índio, numa função de 5, a gente ganha em vários aspectos e perde em outros. Então, eu acredito que a equipe, isso é um processo coletivo, né? Então, para tudo. Então, como na vida, como no jogo, e em aspectos individuais também. Então, o que eu penso? Eu penso que a gente perde em alguns aspectos e ganha em outros também. Então, e aí o desafio nosso ali, por exemplo, na entrada do Jaci, naquele decorrer, foi que eu vi que a equipe naquele momento estava sendo mais eficiente de determinada forma. Ela não estava sendo perfeita. Eu sempre falei para vocês que a equipe não era brilhante, que a gente estava sendo competitivo, né? E que isso foi um fator muito importante. Para esse jogo na Arena amanhã é muito importante ser muito competitivo. Porque o time do Atlético é muito competitivo, muito duelo, encaixa muito a marcação, né? Então persegue muito dentro dos setores. Então tem que ser um jogo de várias alternativas, muito, por isso que eu falei, muito mais do que as estruturas, mas o como, né? O como, aquilo que vai ser feito e o como, é muito ali dentro da interpretação dos espaços. Quando acontecer determinada situação, a gente está preparado para fazer outra. A gente procurou englobar bastante cenários estratégicos daquilo que deve acontecer no jogo em situações de jogo essa semana. Eu gostei muito da semana que a gente planejou e executou muito bem. O que a gente quer é que essa semana ela seja levada para dentro do campo agora. Então, Ivan, eu acredito que é sempre mão dupla ali, é sempre um perde e ganha o tempo todo. E principalmente os aspectos coletivos. É importante que, então, por exemplo, na perda de um jogador mais agressivo defensivamente, a gente conseguir compensar talvez com mais jogadores, ou com uma deformação estrutural, com outras situações para que a gente possa pressionar, porque nós vamos pressionar, né? Então, essa é a nossa forma de jogar e de marcar. Então, essa é a forma do Operário. Então, e aí tem que ser independente do Jaci, né? Então, às vezes, não consegue ser tão agressivo no duelo, mas consegue correr muito. Então, essa é uma forma de compensar. Precisamos correr muito. Então, esse é um jogo que precisa correr muito sempre, para jogar e para marcar. Precisa correr muito. Esse jogo precisa correr mais. E eu sei que nós vamos correr bastante. Então, um dos... Só para concluir aqui, vocês gostam que eu respondo longo, né, doutor? Que aí vocês vão dar material para eles, Marquinhos. Em relação eu falei sobre o correr muito e ter mais de 11. Tem que ter mais de 11. Para jogar agora com classificação da Copa do Brasil, finais do estadual, depois mais 38 de Série B. Tem que fazer o time com 20 e tantos, né? Então, não podemos ter dependência, precisamos ter as alternativas para que a gente possa ser competitivo. Então, esse é o aspecto principal. Então, tanto eles lá dentro do campo quanto a gente fora, procurar as melhores soluções para que a gente possa ser competitivo e eficiente também. Bom dia, professor Vanais. Bom dia. Matheus, do canal do Carrica. Vanais, como que você passou para os jogadores do vestiário essa questão do jogo pro Atlético Paranaense? É uma semana de festa, uma semana de comemoração, então o estádio vai estar cheio, torcida feliz, só que o Operário vai para cima. Você não vai mudar seu estilo de jogo, como não mudou até hoje, e como a gente consegue tirar proveito disso com a torcida tão feliz, né? Nós fazendo um bom jogo, a torcida vai começar a cobrar eles e isso pode soar a nosso favor. 25 mil a favor, são 50 mil contra, né? Na hora que o time não está indo muito bem. O que foi o que eu falei, Matheus, o que eu falei para a Mel. Se a gente ficar olhando muito para fora, tem esse lado, igual eu falei para o Ivan, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Então, o que a gente tem que focar é nesse correr muito, as tomadas de decisão ali dentro, né? Então, a cabeça tem que estar fria, o coração pulsando pra caramba pra gente estar, mas para tomar boas decisões a gente precisa estar com a cabeça fria, respirar para tomar boas decisões. E
E independente desses cenários, uma coisa que eu aprendi na vida, desde pequenininho, futebol eu não cresci muito, mas eu estou falando da minha idade. O futebol ele é resolvido lá dentro, cara. Lá dentro. Peguem N exemplos agora, assim, 2 semanas para trás. O Atlético é o favorito, obviamente. O Atlético é o melhor time da competição, é um dos melhores times do Brasil, só que as coisas são resolvidas durante os 100 minutos lá dentro do campo. O Nova Iguaçu, o Vasco era favorito também contra o Nova Iguaçu, a Inglaterra era favorita contra o Brasil. Então, tem que jogar o jogo. De véspera, não. Né? Tem que respeitar quem vai entrar lá no campo para jogar e fazer a coisa acontecer. Então, se der o óbvio, pô, legal, vamos bater palma pro Atlético e pro Maringá que estão se o Atlético passar, que vai estar na final da competição, o Maringá já está, a gente aplaude por merecimento. Só que para nós vamos jogar o jogo. O jogo está marcado, tem hora, local, nós vamos jogar. Nós vamos lá, como a gente fez em todas as situações que foi o começo da tua pergunta. Porque é aquilo que a gente acredita, é aquilo que os jogadores acreditam também. Então, aquilo que é externo, ao mesmo tempo que, dependendo de como você vê, ao invés de ser uma pressão, pode ser um combustível. Então, eu confio que a gente vai, como foi o primeiro jogo na Arena, agora vai ser um jogo decisivo, é um jogo diferente. Eu confio que a gente, além de estar bem preparado, que a gente tem os ingredientes necessários para superar esse favoritismo. Anais, por mais uma vez, você falou que a semana foi boa e tudo mais. Sem dar munição para o Atlético, com certeza, mas como foi esse trabalho? Como foi essa semana? Onde ela quer chegar, mãe? No 11. Vocês sempre gostam do 11, né? Às vezes quem entra, o Hipólito entrou no jogo do Azul, tem que deixar às vezes o zap fica pro fim. Foi bom, mas muito focada em bastante situação de jogo, assim, meu. Então a gente teve tempo para trabalhar, conseguimos dar uma carga boa para a equipe logo no início da semana, para que a gente pudesse chegar nesse momento aqui, sem desconectar, né? Sem precisar da folga, mas com a perna descansada, para a gente poder fazer um grande jogo, assim. Mas teremos várias situações, meu. Várias situações para que a gente possa, uma forma de iniciar, uma forma para a gente ser mais agressivo e terminar num kamikaze aí, né? É o último jogo, né? Então eu sei que se a gente, por exemplo, na minha cabeça, se a gente empatar ou perder pelo placar que for, não vai mudar nada na minha cabeça, assim. Eu só vou ser mais cobrado, mas aí eu tenho que tentar, né? Então eu tenho que tentar. Então eu estou indo com essa cabeça, né? Então, vergonha vai ser se a gente correr pouco, se a gente não bater de frente com o Atlético. Agora nós temos que ir para fazer o último jogo do campeonato, né? Eles estão na frente, eles tinham um mando, agora tem um placar a favor. Então nós temos que reverter isso. Então, nós temos que fazer mais, temos que fazer diferente do que foi feito. Então treinamos várias situações estratégicas, principalmente de como ser agressivo, né? Muito mais do que faz isso, faz aquilo, mas a gente entende como deve jogar esse jogo. E aí lá na hora, que é o que o Matheus falou, que é o que você falou em relação a tudo que envolve o jogo, para que a gente esteja bem concentrado, porque não entra em campo. Então a gente precisa estar concentrado ali naquilo que são as 4 linhas, os aspectos emocionais e mentais principalmente. Então, que foi o segundo tempo, a gente pecou um pouquinho aqui, nos aspectos mentais. E aí a gente acabou deixando escapar, poderia ter um jogo para empate, estava bem truncado, assim. Eles tiveram as melhores chances, e por isso que na entrevista pós-jogo eu falei que foi merecido pelas chances que eles tiveram. Mas foi um jogo parelho. Então, várias situações, mas chega, não posso falar mais. Anais, ano passado, na pré-eleição do jogo contra o São Bernardo, num vídeo que você convidou os familiares dos atletas, você usou uma frase que eu estou usando na minha vida, que é viver o extraordinário. O quanto essa frase ela cabe para esse jogo de amanhã contra o Atlético? Só de lembrar já me dá um... Eu assisto.
Só de lembrar já me dá um... Além das famílias serem um grande combustível, né? Uma família bem estruturada, a gente sempre tem problema dentro de casa, né? Uma situação com o filho, uma situação, uma discussão, mas ali é uma família bem estruturada, harmoniosa, é uma família que luta as batalhas juntos, né? Eu uso uma frase que quem está na trincheira com você no momento da guerra, né? E aí, por que isso é importante? É mais importante do que a própria guerra. Quem está do seu lado, né? Então, a família tá sempre do lado, né? Uma família estruturada, harmoniosa. E aquele momento ali, lá atrás, é um momento que se assemelha muito àquilo que a gente tem vivido aqui no Operário, né? As pancadas, os altos e baixos, e a gente é muito convicto, com muita fé naquilo que precisa ser feito e ao mesmo tempo com a humildade de saber que nós não controlamos tudo, né? Que tem situações que a gente simplesmente tem que passar para a derrota para conseguir ganhar. Então, é justamente isso. Esse jogo de amanhã, a passagem é o extraordinário, né? Não é algo comum. Então, fazer coisas comuns não nos darão a vaga. Então, aí, Dudu, que nós como líderes, a gente sente aqui, e a gente quer passar, né? E muitos conseguem entender também, e muitos estão vivenciando a mesma coisa, né? Tem vários jogadores ali no elenco que estão... O cara se conecta muito com o que você fala, porque ele está na mesma percepção. E para a gente viver esse extraordinário, a gente tem que estar, todo mundo tem que estar nessa mesma conexão, nessa mesma vibe aí. Então, porque o jogo é jogado lá dentro, cara. E eu acredito que esses aspectos emocionais, eles fazem uma equipe que é teoricamente inferior se superar. Então, é bem por aí mesmo. Bom, vamos aliviar um pouco. Eu quero falar sobre planejamento. O senhor está de parabéns, o que foi planejado, o senhor cumpriu até aqui 100%. O Operário entrou no campeonato para passar de fase na Copa do Brasil, e já passou 2 fases, já está numa fase muito grande da Copa do Brasil, e o Operário tinha como planejamento inicial chegar entre os 4 da competição estadual. Já está dentro, já garantiu vaga para o ano que vem na Copa do Brasil, ou seja, o senhor cumpriu todas as metas até aqui. Só que com isso o senhor também arrumou para a cabeça um pouco, porque agora o senhor está perdendo espaço do seu planejamento para a logística. À medida que você vai passando de fase, vai cumprindo as metas planejadas, o senhor está perdendo aquele seu tempo de trabalho de campo para avião, para aeroporto, para logística. E não há como controlar isso, independente de passar ou não nesse próximo jogo, no jogo de amanhã, isso vai se evidenciar ainda mais. Vem aí Copa do Brasil, que ainda não está definido, e vai definir em cima da hora para o início do Campeonato Brasileiro, e certamente vai ter os 2 jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Como é que o senhor lida com isso, o senhor trabalha com isso? Porque há um planejamento, e eu sei disso, o senhor tenta seguir ele à risca, mas fatores como esses de com quem vai jogar agora? Vai jogar com o Flamengo ou vai jogar com o Cuiabá? É impossível saber, e isso vai mudar a logística muito. Como é que trabalha com isso, o senhor sabendo que isso vai implicar em perdas para o seu planejamento de trabalho de campo? Perfeito, Ivan. Boa. Tem uma oportunidade de a gente falar sobre isso, não só para enaltecer o caminho até aqui, mas vou começar fazendo um pedido, assim, porque para planejamento, isso é uma coisa muito importante, muito séria, né? Em diversas vertentes aí. Então, por exemplo, nós começamos com um planejamento estratégico nosso de comissão, dividindo em 3 etapas, etc. Então, a logística, por exemplo, o Diego não está aqui, mas o Paulinho também, a gente não sabe, né, o adversário, não sabe o local e precisa de tempo, né? Então, contra o Vila Nova já foi assim, né, Marquinhos? Foi tudo muito rápido, atropelado. Eu particularmente preferi do jeito que foi. Agradeci bastante a Deus, principalmente não tanto pela CBF, mas porque eu queria já ter esse tempo, essa janela para o segundo jogo, contra o Azures principalmente.
Mas aí, Ivan, o que a gente tem que estar preparado? Por isso que eu sempre... o foco é focar em equipe, construir equipe, né? Então, por exemplo, eu não vou lembrar que jogo que foi, que, graças a Deus estamos jogando muitos jogos, mas a gente perdeu o jogador no... Por exemplo, já teve situação onde o jogo contra o Coritiba, eu lembro que a gente teve um incidente no aquecimento, dentro do campo, do primeiro e do segundo tempo. Já aconteceram situações de véspera. O William Machado, eu lembro do jogo contra o Galo Maringá, o William ia jogar, precisou sair, então aquela logística também foi bem complexa para a gente conseguir. Por isso é importante da gente ver a equipe como um todo, e a importância de todos, e saber que haverão momentos para cada um, né? E a equipe mesmo, né? Então, por exemplo, nessa quantidade de jogos e a Série B como vai oscilar, né? Vai oscilar coletivo, vai oscilar individual. Por exemplo, Felipe Augusto, eu fico confortável em falar do Felipe, porque Felipe Augusto fazendo gol decisivo entendeu? Então, não estava fazendo gol, aí faz um lindo gol num jogo como esse. É um jogo que é extremamente complexo e de N facetas ali. E para se planejar, esse era um ponto importante aí, que é a tua pergunta. Precisa de tempo, assim. Mas o que cabe a nós, já que não está tendo, que a gente não tem essa informação de forma antecipada, então temos que estar... Como que a gente se prepara para os diversos cenários, especialmente para quando não tiver tempo, entendeu? Então, quanto mais informação, quanto mais treino, diversas formas, métodos de treino para que a gente possa estar preparado para quando não der para treinar. Então teve jogo aí que na véspera a gente não conseguiu treinar por causa da viagem. Então, é isso, aproveitar sempre o melhor tempo que a gente tem. Depois do campeonato estadual, se ele terminar amanhã, a gente tem alguns dias a mais. Terminando no dia 7, tem dias a menos para pensar em Série B. E depois, mais para frente, vai engavetar com a Copa do Brasil. Então, é importante ter a equipe. Poder contar com mais de 11. Isso foi tema de crítica lá atrás. Então, já, por exemplo, elogiaram o Cuca por manter o time, etc. Só que aqui, para nós, depende do cenário. Eu acredito que cada realidade é uma realidade. O importante é a gente ter o maior número de ferramentas possíveis aí. Professor, 14 partidas no Paranaense, 2 na Copa do Brasil. O senhor cita muito refino. Você acha que estamos próximo do refino ou você acha que está no refino? Como está a palavra que você usa tanto, né? Refino, perfeição, aprimoramento? Como que está o Operário, professor? Estamos no caminho. É algo a se buscar. Vamos utilizar mais eficácia e eficiência. Para a gente ter isso, aí precisa desse, por exemplo, você vai pegar vários momentos que o próprio Atlético defendeu um pouco mais baixo ali, então você tem pouco espaço para, às vezes é um passe de 5 metros entre 2 defensores, ele precisa ser preciso. Sincronismo no momento de se atacar o espaço, no momento de se fazer uma tabela e principalmente a tomada de decisão. Então, tudo isso coopera para que a gente possa ser mais eficiente. Não são aspectos só técnicos, mas também são. Então, estamos no processo. E aí, esse é um processo que é individual e coletivo. Eles andam em sincronia, né? Então, para a equipe, então não adianta ser só organizado, equilibrado e etc. para que tenha eficiência. Então, a gente ainda precisa fazer mais gols dentro daquilo que a gente produz nos jogos. Então, estamos no processo. Acredito que hoje a gente somos uma equipe equilibrada, mas ainda, eu repito, não somos brilhantes, precisamos ser muito competitivos, né? Não só para vencer o Atlético, mas para continuar tendo um ano com objetivos cumpridos, né? Então, estamos no caminho. Ainda, nós estamos no final de março, estamos com 4 meses de trabalho, né? Então, o Guardiola terminou o primeiro ano dele sem vencer títulos e falando que ainda era muito cedo. A gente está indo para 1 ano e meio, mas com uma mudança considerável da equipe. Então, ainda assim, é um processo de formação. Como o Ivan falou, nós precisamos acelerar esse processo. Então, como acelerar esse processo? Isso é um processo diário, semanal, é contínuo, não para. Mas ainda estamos, para responder a tua pergunta, ainda estamos no caminho. A gente precisa ainda... A expectativa é que a gente possa
a atingir níveis mais altos de desempenho em aspectos coletivos e individuais também.